Nós vamos agora alterar um pouco o funcionamento aqui do login. E aí, como a nossa página é uma página mais simples, ao invés do usuário digitar aqui o nome e apertar o entrar, nós vamos exibir para ele aqui uma opção, algumas opções para ele selecionar quem que é o usuário atual. Então, na página de login, ao invés de receber os itens, nós vamos fazer um select lá naqueles usuários e exibir para o usuário da página um menu com a opção. Então aqui, olha, ele vai poder ver. Então eu posso usar aqui no caso do formulário um select e aí ele seleciona um dos usuários que estão disponíveis lá. Antes disso, nós vamos colocar isso como um botão. Então, eu vou exibir todos os usuários daquela página e permitir que com um botão ele selecione determinado usuário. Então, vou criar uma função aqui, preenche opções, que vai mostrar todas as opções possíveis para o usuário. Ela precisa acessar o banco e fazer uma seleção lá naquele banco de todos aqueles usuários. Quando ela receber um resultado aqui, ela vai exibir os itens. Então, por enquanto, eu vou colocar todos esses itens lá num parágrafo. Então, aqui eu vou fazer uma seleção de todo mundo. Vou mudar a mensagem aqui. Se não tiver nenhuma linha nesse select aqui, então não teve nenhum usuário. Então, vou colocar aqui, vou selecionar o ID e o nome. E nós vamos imprimir aqui, olha, nessa saída aqui, nesse parágrafo saída, todos os nomes encontrados. Então, vou criar aqui uma string para guardar todos aqueles usuários. E aqui, toda vez que eu encontrar alguém, eu vou acrescentar lá naquela string esse alguém encontrado. Por enquanto aqui eu vou usar só um espaço, nós vamos exibir todos aqueles itens. Eu vou colocar aqui nessa transação, depois dela fazer esse select, ela vai ter ajustado aqui os usuários. Vou colocar aqui um console.log,
desses usuários, por enquanto. Depois a gente padroniza isso aqui. Por enquanto aqui está falando que está undefined. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então consigo aqui com o select buscar todo mundo e ele não entrou aqui. Aqui, olha, eu estou fornecendo um valor e não precisava desse valor. Aqui, para exibir todos aqueles itens, nós vamos criar um for aqui. Com aquela exibição. Vou colocar esse for dentro do else ali, quer dizer, tem quantidade de linhas, ele vai exibir todos os usuários. Então aqui ele exibiu, olha, fulano, beltrano e todos eles estão aqui. Se nós buscarmos lá todo mundo com aquele select que eu fiz aqui, você tem também aquela mesma situação lá. Então, para exibir esses usuários, nós podemos preencher uns botões aqui com esses itens. Então, aqui, olha, eu vou criar uma div ao invés de um parágrafo. Nós teremos aqui essa div aqui, olha, com o ID saída e os itens vão ser colocados aqui. Para colocar um botão no JavaScript, nós podemos usar esse item aqui, olha. E aí ficaria como? Aqui ao invés de value e entrar, o primeiro elemento ali seria o fulano. E nós precisamos depois programar esse botão para atender ao usuário. Então, aqui no nosso caso, esse botão desse jeito aqui vai ser exibido lá na página, aqui, olha, como fulano. Então, eu vou criar vários desses aqui conforme forem sendo encontrados os usuários. Então, basta eu colocar esse tipo de input lá no resultado aqui do select. Então, aqui ele buscou todos os usuários, então nós podemos criar lá aquele botão. Então, dessa maneira aqui, eu estou criando o botão. Aqui eu vou usar essa nova string do JavaScript, que vai me permitir mudar apenas esse item aqui, ó. Então, aqui dentro, eu vou colocar aquele novo nome lá.
Eu não vou mais imprimir os usuários, porque eles já vão aparecer todos aqui. Vou colocar esse saída aqui fora para poder acessá-lo aqui, ó, no else também. Então, saída.inner.html vai ser igual a todos aqueles botões de usuário ali que eu criei. Então, estão aqui os botões, depois nós precisamos alterar o funcionamento aqui deles para não ficar juntos desse jeito e precisamos programá-los aqui também. Aqui agora o usuário vê todos esses botões e não vai precisar mais criar aqui, digitar aqui o nome e apertar entrar. Basta ele clicar em um desses botões. Nós vamos retirar esses campos aqui. Então, não vai ter mais essa linha aqui. E eu vou colocar uma linha com um título aqui. Então, aqui ele vai ver um, um título para que ele selecione um dos usuários ali disponíveis. Como eu retirei lá aqueles campos, agora aqui, olha, eu não tenho nenhum botão, então vou retirá-lo daqui também. E agora nós temos aqui a mensagem e os botões. Nós podemos deixar cada um daqueles botões depois em uma coluna separada. Cada um desses botões aqui ficando em uma coluna. Lembrando de fechar a div aqui antes de terminar. E agora, aquele item lá que era a coluna, agora eu vou deixá-lo aqui, olha, na linha. E o que será preenchido agora será aquela linha ali com os botões. Então aqui, como eu tenho 5, eles dividiram entre eles aqui o espaço. E aí o usuário pode selecionar um deles. Para selecionar um deles, esse usuário vai clicar no botão e aquele usuário ficará selecionado. Aqui antes, a seleção do usuário era feita buscando o texto que o usuário tinha digitado lá no valor e buscando aquele ID daquele nome. Agora, nós vamos colocar o número do ID aqui no botão, já para fazer a seleção. Então, aqui por enquanto, nós estamos com o value aqui com o nome e nós vamos criar aqui também o espaço para que além do value ali,
tenha também o ID desse elemento. Então aqui, ao invés de botão no ID, eu vou colocar, por exemplo, B0 para o botão que for selecionar o primeiro elemento, usuário. B2, por exemplo, vai ser para selecionar o usuário que tenha o ID 2 aqui, olha. Então aqui na aplicação, nos usuários, se o usuário selecionar o botão B2, ele vai estar selecionando o Beltrano aqui direto. Então, para isso, primeiro, a gente vai colocar aqui, olha, uma marcação de quem é aquele botão, ou qual que é o ID dele. Então, aqui no caso, quando essa página carregar, e eu olhar aqui no código-fonte, eu vou ver que aqueles botões lá, vou aqui olhar no inspecionar, porque ele foi preenchido com inspecionar, e aí quando eu olho aqui aqueles botões lá, cada um terá o seu ID. Olha, esse fulano aqui é o B0, esse aqui é o B1 e assim vai. No caso ali, ele está começando com o for igual a 0 para percorrer a quantidade de linhas. Então, aqui eu preciso acrescentar ID mais 1 para que aqueles IDs dos botões correspondam corretamente lá ao ID do usuário. Então, por exemplo, com aqui esse usuário novo, o ID está B3 do botão. Então, aqui na aplicação, nós olharmos o B3, quer dizer, o ID 3 aqui, é realmente o novo. Então, agora nós vamos programar esses botões. Tendo, então, acrescentado esses itens lá na tela, nós vamos alterar cada um deles dessa maneira aqui. Olha. Nós vamos chamar uma função ajuste que vai ajustar aquele botão depois deles serem acrescentados. Então, aqui, depois que fez o saída.ini.html igual a usuários, então já existem esses botões lá, então eu vou aqui com a função ajuste receber o número do ID e programar aquele botão. Então, eu vou buscar aquele botão, buscando ele pelo ID lá. Então, no caso aqui, ele vai ter um B e o número daquele botão. E esse botão, quando receber o clique, ele tem que fazer alguma coisa. Agora, vamos lembrar o que era feito aqui. Para ajustar o usuário atual, antes nós recebíamos o campo, nome lá, então o usuário digitava fulano, por exemplo, nós fazíamos um select pelo ID para saber quem é que tinha aquele nome fulano e, uma vez sabendo aquele ID, nós atualizávamos a página com essa atualizar. Essa atualizar recebia o número do ID e atualizava aquela tabela atual, ajustando aquele ID nela. Então, nós podemos diretamente aqui chamar aquela função lá atual. Então, nós podemos chamar a função atualizar com o número que nós recebemos aqui. Então, aqui agora, aquele botão B2 vai chamar aqui a função atualizar com o número do ID 2. E aí, então, vai ficar ajustado aquele usuário lá. Então, vamos ver isso funcionar. Eu vou ver quem é que está atualmente. Ah, olha, não funcionou aqui. Deve estar ajustando alguma coisa errada aqui. Linha 48, número
tá errado. Então, é porque aqui, olha, quando eu estou fazendo o for, eu estou percorrendo de novo os itens do zero até a quantidade de linhas, quando os IDs lá começam de 1. Então, vou colocar aqui mais um e agora deve funcionar. Pronto, então agora funcionou. E agora nós vamos verificar quem que é o usuário atual lá na application, na tabela atual. Na tabela atual, que preciso remover essa linha aqui depois, mas aqui na tabela atual, quem controla quem é o elemento atual, quem é o usuário atual, é essa linha primeira aqui. Então, atualmente, o usuário é aquele que tem o ID igual a 1, então é o fulano. Se eu clicar aqui em Beltrano, olha, o usuário foi encontrado, então agora aqui o atual, que era 1, ficou 2. Então, tudo que eu fizer aqui na página agora, eu estarei fazendo para aquele usuário 2. Para facilitar a nossa vida aqui e a do usuário usando essa página, nós vamos acrescentar aqui agora o nome do usuário atual para ficar mais simples de usar. Porque, por exemplo, agora aqui eu não estou vendo nenhum contato e nenhuma tarefa também. Por quê? Porque o usuário selecionado estava sendo o Beltrano. E aí, quando eu mudo de usuário aqui, eu já tenho lá os contatos. Aqui não tem tarefas ainda, mas se eu usar um dos usuários que eu cadastrei tarefas, eu vou ver essas tarefas. Então, vamos colocar como um alerta lá no Navibar o nome do usuário. Então, aqui nessa barra aqui, nós vamos usar um alert ali para colocar o nome do usuário atual. Então, vou começar aqui com a página de login. Então, aqui na agenda login, lá naquele Navibar, nós vamos colocar o item lá que vai ser o alerta com o nome do usuário. Vou deixar esse alerta verde, então vou usar esse sucesso aqui. Então, aqui no lugar desse nome aqui, vai aparecer o nome do usuário que eu clicar. Então, vou colocar um ID aqui nesse elemento. Colocar como ID logado. E agora vamos programar para quando essa página carregar, chamar aqui o usuário. Então, ela vai ter que fazer um select lá na tabela atual para buscar o ID atual.
Então, aqui na agenda, se eu buscar quem é que é o usuário atual, daquela maneira ali eu consigo. Então, aqui eu não vou usar nenhuma variável e quando eu tiver aquele resultado ali, se ele for igual a zero, não vai ter ninguém encontrado. Então, ali na no item aqui, na div logado, nós vamos colocar ali que ele precisa fazer login ou algo do tipo. Então, aqui, ó. Vou colocar por enquanto uma interrogação. Se já tiver alguém, aí eu vou buscar esse alguém. Então, vou criar uma outra função aqui, que é a preencher logado, que vai buscar lá dos usuários quem é aquele usuário e vai preencher ali. Então, agora aqui ela vai receber o número do ID e vai buscar da tabela usuários o nome daquele usuário, onde o ID dele é o número que ela receber aqui agora. Se tiver alguém, vai colocar lá na saída o nome dele. Então, por enquanto aqui, ó, a página Agenda Login, ela vai conseguir fazer aquela troca. Olha, fulano, selecionei aqui o novo e ela vai selecionar. Agora, quando eu clicar em um desses botões, além de mostrar o usuário encontrado, eu preciso aqui mudar aquele novo. Então, eu preciso chamar de novo essa função usuário aqui, ó. Então, lá nos botões, nós vamos ter os botões aqui em saída. E em saída, nós vamos colocar aqueles itens. E esses botões vão estar ajustados ali, quer ver? Ajuste. Então, o botão vai chamar aqui o atualizar. Então, no atualizar, quando ele fizer a atualização aqui e funcionando essa atualização, eu vou chamar aqui aquela função. Então, aqui na transaction, eu vou colocar a chamada aqui para o usuário. Assim que atualizar, deu certo, ele vai chamar essa outra função, então ele vai preencher aqui para mim. Então, por exemplo, se eu colocar fulano, o usuário foi encontrado. Se eu colocar o Beltrano, ele já muda aqui. Agora nós precisamos colocar aquele item
e essas funções, essa função usuários e a preencher logado em todas as nossas páginas. Então, primeiro eu vou copiar aqui essa função e essa preencher logado e colocá-las lá nos outros códigos. Nós podemos fazer isso em um único código e colocar esse código em todas as nossas páginas ou colar isso em cada uma das páginas. Por enquanto aqui eu vou colar em cada uma só para nós vermos funcionando. Então, por exemplo, quando eu vier aqui em agenda contato, eu quero ver aquilo funcionando, então vou colar aqui e essa função usuário vai executar quando a página carregar. Além disso, nós vamos colocar o item lá do navbar, que é aquele item que vai exibir o nome. Então, depois da UL ali, eu vou colocar aquele item. Então, a agenda contato agora deve funcionar também aqui. Então, aqui está o Beltrano. Se eu vier aqui no login e selecionar o fulano, na agenda contato, vai estar lá o fulano. Agora nós precisamos colocar isso em todas as páginas.